É um prazer, né, de estar aqui fazendo essa entrevista com a professora. Mediante a isso, eu quero já agradecer pela disponibilidade da professora de estar aqui com a gente. E eu já vou fazer a apresentação dela também. É professora doutora Carla Viana Coscarelli, graduada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Estudo Linguístico pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutora em Ciência Cognitiva da Universidade de Califórnia e pós-doutora em Educação pela Universidade de Rhode Island. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, onde participa do núcleo de pesquisa Gelitec e CEALI. É coordenada e coordena o projeto de extensão Redigir. Tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: leitura, produção de textos, ensino e letramento digital. Mediante isso, professora, como que a senhora se interessou pela educação? Conte um pouco da sua história e como se deu o interesse pelo ensino de leitura e letramento digital. Tem hora que eu acho que não sou eu que escolho as coisas é que me escolhem. Eu sou neta de educadores, né? Minha mãe era professora, então a educação sempre fez parte da minha vida. E quando eu fui fazer o ensino médio, na época que eu estudava, a gente tinha que escolher uma coisa profissionalizante, a gente podia escolher. Então, eu escolhi fazer magistério e me apaixonei assim, pela educação, pela alfabetização, que eu acho, assim, até hoje, eu acho uma coisa mágica, incrivelmente mágica, né? E poderosa, e empoderadora. Então, depois, na universidade, eu escolhi fazer letras, porque eu gostava muito de inglês. Então, eu estudava inglês há muitos anos, gostava de literatura, mas eu fui por causa do inglês. Chegou na universidade, né, a UFMG, que me acolheu muito bem, de lá eu nunca mais saí, e eu comecei a estudar outras coisas, né? Outras línguas, a estudar mais literatura, e eu descobri a tal da linguística, que eu nem sabia o que era. Então, comecei a estudar linguística e fiquei perdidamente apaixonada pela linguística, fui monitora, trabalhei num projeto de alfabetização de adultos. Então, com a bagagem que eu tinha no magistério, quando eu entrei para essa parte de alfabetização de adultos, eu sabia muita coisa que os meus colegas da Letras não sabiam, né? Sobre métodos de alfabetização, sobre educação, filosofia da educação, muita coisa que eu tinha lido, estudado e que normalmente as pessoas só iam aprender isso na universidade. Então, né, as portas dos projetos foram se abrindo para mim, aí eu fui direto para o mestrado, do mestrado fui direto para o doutorado, entrei para a universidade. Então, assim, a universidade me acolheu, né? Eu sou muito grata ao UFMG, porque a UFMG é minha vida, desde há mais de 30 anos, que é minha casa. Tem mais tempo na UFMG do que na minha casa. Então, é uma história longa e uma história de amor muito legal, porque eu nunca mais consegui parar de estudar, nunca mais consegui parar de pesquisar, e não consigo pensar a minha vida sem pensar nessas questões de letramento. Então, assim, a alfabetização foi levando para o letramento, né, que evoluiu aí ao longo dos tempos, e lá no meu mestrado, eu já estava estudando eu já usei computador para poder coletar meus dados, né? E no doutorado, eu trabalhei com multimídia, na época a gente chamava, né, de multimídia, e aí essa coisa do letramento digital, ela foi entrando junto, né? Porque eu fui vendo que a gente realmente não podia fazer nada sem esse computador. Se pensar um futuro sem computador,
era impossível, não é? Então, pensar o futuro com o computador pressupõe pensar uma alfabetização com o computador, né? Pensar mídia, né? Letramento midiático, letramento de informação, porque os termos a gente usa muito em inglês, né? Media literacy, information literacy. Então, não tem jeito. E realmente o computador foi tomando conta da vida da gente. Com o celular as coisas foram ficando mais intensas. E aí eu nunca mais consegui sair disso, porque a gente tem que, né, como eu sempre trabalhei com leitura, não tem jeito de pensar a leitura hoje sem pensar os ambientes digitais, né? A própria escrita, a produção também, a gente fica pensando, pô, como é que a gente pode ser produtor desses textos para esse universo digital, não é? Então, assim, mas a leitura, sobretudo, porque você pode optar não ser um produtor de textos, né? Você pode replicar texto de outras pessoas, você pode só ser leitor, mas você não pode não ler, você não pode não ver o que está acontecendo nas suas redes sociais, seja WhatsApp, seja Facebook, seja Instagram, né? A gente não pode não participar disso, né? Não participar disso significa exclusão digital, exclusão de informação, né? E que é uma coisa que a gente sabe que, inclusive, é contra a lei. A gente tem direito a ter educação, a gente tem direito a ter informação, e então a gente precisa se apoderar desses mecanismos que são o nosso mecanismo de leitura de escrita hoje, que é o computador, que é o celular, são os teclados, os tablets, né? Então, esse é um resumo resumido da minha trajetória. Depois eu fiz, também trabalhei nos Estados Unidos, né, na Califórnia, trabalhei com leitura de hipertextos. Lá em Rhode Island, eu trabalhei com educação, leitura em ambientes online, né, leitura online, com a Julie Coiro. Né, então, sim, na Califórnia eu trabalhei com o Foucault, que me deu uma visão muito interessante assim dos processos cognitivos envolvidos na leitura. Então, assim, vai juntando tudo, vira um balaio de gato. Atualmente, eu estou trabalhando com letramento de informação, letramento, é o que a gente chama de letramento digital aqui, né? Num projeto também legal com o pessoal do Chile, que eu fui fazer pós-doutorado lá, e com a pandemia eu tive que voltar. Mas a gente continua trabalhando. Então, resumidamente, eu acho que é por aí. Então, percebendo o seu vasto conhecimento em relação ao letramento digital, um ponto interessante mencionado nos seus trabalhos, no qual é citado Ribeiro 2008, é que o sucesso da leitura online está atrelado ao desenvolvimento breve das habilidades de leitura e de navegação. Qual é a sua percepção em relação aos discentes brasileiros em relação ao desenvolvimento da habilidade de leitura online? E quais seriam as ferramentas ou suportes para sanar essas precariedades? Tem duas coisas que eu acho que é importante a gente falar. Uma é que a leitura em ambientes digitais, ela não deixa de ser leitura, não é? Então, a gente tem que ter habilidades aí de leitor de qualquer texto em qualquer ambiente, não é? Então, se a pessoa não é leitora de livros impressos, ela também não é uma boa leitora do impresso, ela também não vai ser uma boa leitora do digital, e vice-versa, né? Se ela não é uma boa leitora no digital, ela não vai ser uma boa leitora no impresso. Então, tem algumas habilidades de leitura, ou várias, muitas habilidades de leitura, que são importantes em qualquer lugar, qualquer suporte que esse texto tiver, né? Agora, a gente tem que ser bom leitor de vários textos. E isso aí exige habilidade de localizar informação, de fazer inferências, de perceber o contexto que aquele texto está sendo usado, as funções, os elementos linguísticos que são explorados ali, que efeito de sentido que eles trazem, comparar esse texto com outro, se posicionar em relação àquele texto, fazer uma leitura crítica, né? Então, isso vale para qualquer leitura, né? A gente tem essas habilidades aí no SAEB, no PISA,
na base nacional curricular. Então, essa lista de habilidades, ela aparece em vários lugares. Mas a gente tem algumas coisas que são mais... que a gente pode falar que são mais do ambiente digital, são mais específicas, né? Por exemplo, a habilidade de usar um teclado, né? Isso é muito particular do ambiente digital, da escrita no ambiente digital, né? Agora, o que a gente... barras de rolagens, usar mouse e tudo. Agora, tem um conjunto de informações ali, né? A internet é um lugar... a internet é um lugar que tem informações variadas, não é? E a gente tem que ter esse espírito, assim, de saber como que eu busco informação ali, que é uma forma de buscar específica desse ambiente, né? Como que eu avalio a credibilidade dessa informação? É confiável, não é confiável? Quem que escreveu, quem que não escreveu? Isso tudo, isso também a gente faz no digital, mas no impresso. Mas no digital, você pode ir clicando ali, descobrindo quem que é esse autor, quem que é essa pessoa, se ela tem credibilidade para poder fazer isso, se ela tem formação para falar sobre aquele assunto. A gente pode pesquisar com mais facilidade vários textos sobre aquele assunto, né? Então, assim, tem um monte de coisas que a internet nos propicia. A gente tem outras mídias que a gente pode ler o texto escrito, a gente pode ver um vídeo, a gente pode escutar uma música, e está tudo ali nessa maquininha que cabe no nosso bolso, né? Isso é que é o mais legal, assim. E muitas vezes esses textos, eles exigem respostas, ou eles pedem respostas, tipo um curtir, né? Dar um like, comentar alguma coisa, compartilhar com alguém, não é? E isso é muito interessante também, essa demanda de uma resposta desse texto online. Então, assim, são muitas habilidades de leitura que as pessoas precisam ter, precisam desenvolver, por isso que a escola precisa pensar em formas de fazer com que as pessoas sejam bons leitores, né? Sejam bons produtores de texto, sejam leitores críticos, não aceitem qualquer coisa achando que tudo que é dito por alguém, tudo que é filmado, tudo que está na internet é bom, é verdadeiro, né? Estão aí as fake news que provam o tempo inteiro como que a gente tem os golpes, né, também, que estão aí mostrando o tempo inteiro como que a gente tem que ter esse olhar atento para poder não cair em roubada, não acreditar em tudo que está sendo dito sem questionar, sem pensar, né? A Anelisa Ribeiro é uma companheira de escrita, ela foi minha aluna, foi minha orientanda, e é uma pesquisadora poderosa, que eu adoro, e é bom, a gente trabalha muito juntas, nós duas, e ela tem uma coisa muito incrível, assim, uma pesquisa muito incrível, uma produção muito grande. Tem um negócio que ela fala que eu acho muito importante, né, e que eu bato muito nessa tecla também, que é a questão de separar a navegação e a leitura, né? A gente precisa ser bom navegador, mas a gente também precisa ser bom leitor, né? A gente precisa saber onde procurar informações, com que critério que a gente vai selecionar e avaliar essas informações para poder usar, né? Então, a gente tem que ter, quando a gente vai pesquisar ou pensar mais profundamente a leitura, é bom a gente separar essas duas coisas didaticamente, né? O que é a busca e o que é a leitura. Porque, às vezes, o menino que eu falo assim, a pessoa, né? Ela busca bem a informação, ela acha tudo que você quer, mas na hora de processar aquela informação, ela não processa muito bem, né? Não avalia criticamente, não compreende bem e por aí vai. Né? Então, a gente tem que ser bom navegador e bom leitor. Tem gente que é bom, que lê bem, lê criticamente, lê profundamente, faz ótimas conexões, boas inferências, mas tem dificuldade de buscar informação, né, na internet, em boas fontes. Então, assim, isso é um pacote grande de habilidades que a gente precisa desenvolver nas pessoas, né? Nossos alunos não podem sair do ensino fundamental, ensino médio, sem serem bons leitores e sem serem bons produtores de textos,
seja impresso, seja online, né? De qualquer lugar. Eles têm que ser bons leitores e produtores de texto. E isso implica em ter diversas habilidades, inclusive habilidades de usar microfones, usar câmeras, perder o medo, né, de usar câmeras, a gente, né, essa pandemia rolou até essa ideia de que os alunos não estão ligando a câmera. Isso pode ser por vergonha, isso pode ser por problema de conexão, mas se for por vergonha, não deveria ser, né? As pessoas não deveriam ter vergonha de estar diante de uma câmera, de se expressar, de usar um microfone, de gravar sua voz, né? De gravar. Então, assim, são coisas que as tecnologias digitais facilitaram para a vida da gente e que eu acho que a gente precisa incorporar. As pessoas ainda produzem pouco conteúdo, elas recebem muito e produzem pouco. E eu acho que a gente precisa tentar mudar um pouco esse perfil e de mostrar para as pessoas que elas também podem ser produtoras de conteúdo, né? Podem e devem ser produtoras de conteúdo, né? Que é uma forma de empoderar também. Verdade. Se deixar, eu vou falando, não paro. Navegar é preciso, né, professor? Navegar é preciso. Se a gente não sabe para onde que a gente está indo na navegação, e aí, como é que faz? Não é? A senhora traz em seus trabalhos uma reflexão a respeito da leitura e da navegação como habilidades que exercem inferência uma na outra. No contexto do isolamento social, fomos pegos de surpresa e obrigados a nos adaptar a uma nova realidade de sala de aula. Neste contexto, verificamos que os discentes e docentes possuem um determinado letramento digital. Porém, esbarramos na inaptidão e falta de manejo de alguns envolvidos no processo educacional. Mencionando agora o estado de Minas, um agravante é o fato de que 1/5 dos lares mineiros não possui acesso à internet, segundo o censo de 2018. Na sua percepção, como é ensinar em tempo de pandemia? Há efetivamente um aprendizado significativo? Como podemos mudar essa realidade, professora? Ô, Paulo Sérgio, você me fez muitas perguntas numa só, né? Olha, deixa eu pensar aqui, assim, esse isolamento social, essa pandemia, eles obrigaram a gente a mudar a forma de fazer as coisas, não é? E é muito dramático, foi muito difícil no começo, tem sido muito difícil para muitas escolas, muitos professores, muitos alunos, né? Mas foi um desafio interessante. Muita gente está fazendo muita coisa legal, muita coisa, né, produtiva. Então, eu acho que a gente detectou um problema seríssimo que a gente sabia que era sério, sabia que existia, mas não sabia que era nessa intensidade, que é esse pouco acesso à internet, né? As pessoas têm poucos computadores, porque muita gente que tinha até desfez por causa do celular. Então, muitas casas não têm nem computador, né? Muitas casas, muitas pessoas têm pouco acesso. Quando eu falo pouco acesso, é porque tem acesso, às vezes, só no celular, limitado, né? Muito, assim, o WhatsApp ou um conjunto de dados pequeno, né? Então, assim, a gente precisa pensar que esse acesso à informação, ele é um direito das pessoas, um direito garantido por lei. Então, se a informação ela está online, a gente precisa lutar para que as pessoas tenham acesso à internet, né? E que não seja um acesso muito restrito, muito pequeno, que seja um acesso de verdade, né? Que as pessoas tenham lá muita conexão para poder se informar. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa lutar para que as pessoas tenham acesso à internet.
né? Tenham equipamentos, né? Porque antes a gente usava caderno, lápis e livros. Hoje a gente usa a internet, tem muita informação na internet, não é? É muito difícil você pensar em fazer uma graduação, por exemplo, sem ter acesso à internet, porque a sua matrícula é online, a vida é online, né? Você vai ver lá as suas disciplinas num ambiente online. Então, sim, isso é uma demanda assim, fundamental. As pessoas precisam ter acesso à internet, bom acesso à internet. Outra coisa, as pessoas precisam ter computadores, porque o celular é muito legal, muito bacana, mas ele limita a produção de texto. Imagina você escrevendo um texto grande, um artigo, né, num celular. É quase que impossível, é super complicado, super difícil. Que num computador, no laptop, ou computador, um PC, desktop, é fácil, fácil assim, tranquilo, uma vez que você consegue, sabe escrever, não é? Então, porque você tem que abrir vários textos, você tem que cortar e colar muitas coisas, você tem uma formatação que você precisa fazer e tal. Então, assim, esse jeito de escrever, a gente hoje escreve no computador, né? A gente lê muita coisa no computador, a vida da gente está online, então as pessoas precisam ter esse direito, né? Agora, como que aprende isso, né? A gente precisa pensar nas agências. Quem são as agências de letramento? A escola é uma forte agência de letramento, mas a casa também é um agente de letramento forte, né? A mãe, sobretudo. Então, a gente precisa que as casas tenham esses equipamentos, tenham esse acesso, né? Porque isso aí vai ajudar as pessoas a desenvolver essas habilidades. Né? Como é que você aprende a ler? Lendo. Como é que você aprende a usar uma biblioteca? Usando. Como é que você aprende a ser um bom leitor de ambientes digitais? Lendo em ambientes digitais, produzindo texto em ambientes digitais. Né? Então, sim, é importantíssimo que as pessoas tenham esse acesso. Né? Isso é fundamental, que as pessoas tenham computadores, tenham acesso e que a escola trabalhe essas habilidades com eles, né? Porque as pessoas também não aprendem tudo sozinha. Muita coisa a gente aprende sozinho. Tem até essa história de que os meninos hoje são nativos digitais. Sim, eles nasceram no tempo digital, mas não significa que eles sejam nativos digitais porque eles nasceram sabendo usar computador. Não, não é uma realidade nossa brasileira que as pessoas nascem com computadores em suas casas, em seus quartos. Não é uma realidade nossa. Então, essa história de nativo digital aqui no Brasil não cola. Não cola, não é boa, e pelo contrário, ela prejudica. Porque uma vez que a gente parte do pressuposto que os meninos já sabem, já conseguem fazer, já nasceram sabendo, a gente acha que a gente não precisa fazer nada. Mas não é assim. As pessoas não nasceram sabendo usar computador, não nasceram sabendo ler, nasceram sabendo produzir vídeos e ler, né, com espírito crítico. Então, assim, são habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? E isso demanda vários anos. Ninguém senta e fala assim, você vai virar letrado digital aqui nessa semana. Não. Isso é um processo da vida inteira, um processo longo, né, que precisa ser conquistado todo dia, e todo dia aparece coisa nova, aparece coisa diferente. A gente quer ver uma coisa que eu acho que a gente precisa aprender na escola, que normalmente não aprende? Editar textos no Word, editar vídeos, editar áudios. Como é que você sai de uma escola hoje sem saber usar um Excel, sem saber usar bem o Word, sem saber usar bem um editor de vídeo, de áudio? Né? São habilidades que a vida está pedindo para a gente o tempo todo. Quando você vai postar alguma coisa na internet, vamos pensar no Instagram da vida, você tem que aprender, você tem que tirar uma foto, você tem que editar aquela foto, se você quiser, você pode colocar um texto nela, você pode colocar um som, você pode fazer um pequeno vídeo, uma animação. Então, são habilidades que a escola precisa incorporar também.
né? Não é para formar cineastas, não é para formar, né? Assim, não estou pedindo nada exagerado, é para formar pessoas que sejam capazes de usar esses equipamentos e essas possibilidades que os ambientes digitais estão oferecendo para a gente. Porque senão isso vai ficar na mão de poucos, como sempre ficou, sempre foi, né? Aqueles poucos que têm acesso a tudo, aqueles poucos que têm o domínio de tudo, e aqueles poucos que impõem a sua cultura em cima de outras, né? Que são silenciadas, que são apagadas. Então, acho que a gente precisa empoderar, né, as pessoas para que elas se sintam confortáveis para serem bons receptores. Eu falo receptor em vez de leitura, porque a gente não está lendo só o texto verbal, né? A gente está recebendo informações verbais, não verbais, visuais, né, vídeos e etc. Então, são várias informações que a gente precisa receber e processar bem, e várias informações que a gente precisa produzir e compartilhar bem, né? Então, acho que isso aí é fundamental para a gente pensar uma escola. E aí tem que pensar uma escola diferente, né, gente? Aí nós vamos cair naquela questão de que a escola com aula de geografia, história, matemática, português, cada um na sua caixinha, ninguém conversa com ninguém, cada aula 50 minutos, cada professor que entra e sai em 50 minutos, e tudo tem que ser resolvido em 50 minutos. Né? Essa escola não tem futuro muito promissor, não. Não é? Não é assim que a gente... Como é que você produz e edita um vídeo em 50 minutos? Muito difícil. Né? E por aí vai. Achei interessante essa sua posição em relação aos nativos digitais, né? Porque muitos autores já consideram que a partir da década de 80, todo mundo que nasce a partir desse momento já é um leitor, um navegador especialista, né? E a gente vê que essa não é a realidade, que muitas das vezes a pessoa vai com essa lacuna durante toda a sua formação. Então, aproveitando o gancho, vou te fazer uma pergunta em relação à formação. Então, o uso da informática como meio de ensino-aprendizagem, a senhora menciona que os professores que não sejam capazes de usar a informática como instrumento para ensino-aprendizagem estariam fora do mercado de trabalho, por não conseguirem explorar o potencial das novas tecnologias como os alunos em sala de aula. Então, no entanto, observamos que para dar as aulas no ensino remoto, nos dias de hoje, existem poucas capacitações docentes oferecidas aos professores a respeito do uso da informática em sala de aula. Então, até que ponto a falta da capacitação do docente seria um impedimento para alavancar as potencialidades desses profissionais e desenvolver as habilidades dos alunos? Ótima pergunta, Fábio. Se a gente não pensar numa formação de professores diferente, né, uma formação que coloque isso no currículo, né? A gente tem que colocar as tecnologias digitais no currículo dos alunos, mas a gente tem que ter professor que dê conta de trabalhar com isso também, não é? Então, a gente tem que sair um pouco dessa tradição de escola, de aluno sentado na carteira, um atrás do outro, que o professor falando lá na frente, e pensar uma concepção de escola mais, eu não vou falar nem inovadora, porque isso já está velho, mas uma escola que seja significativa para todo mundo, seja significativa para o professor e para os alunos, né? Então, a gente precisa pensar numa formação de professores que ofereça para essas pessoas formas de lidar com essas tecnologias como ferramentas pedagógicas. Porque tudo bem, eu sei mexer na minha câmera para postar uma coisa lá no WhatsApp, postar uma coisa ali no Instagram, mas será que eu sei trabalhar com equipamentos, esses equipamentos digitais, para dar uma aula? Então, olha, uma coisa que pegou na pandemia. Quando começou a pandemia, estava todo mundo perdido. O que eu faço? Porque muitas escolas falaram, vai lá, professor, dá aula online. Mas ninguém nunca tinha trabalhado num ambiente de aprendizagem virtual, né? Que a gente tem vários, o Moodle, por exemplo, é um deles, né? Então, assim, a pessoa tem que sair de um curso de formação de professores
sabendo o que é um ambiente virtual de aprendizagem, tendo feito pelo menos uma disciplina online para saber o que é isso, como funciona isso, né? Gostando ou não gostando, não é uma questão de gostar, é uma questão de ter a experiência. Porque quando a gente tem a experiência, a gente vê o que é bom, o que é ruim, o que funciona, o que não funciona, né? Porque não é porque é online que é ruim, não é porque é presencial que é bom, não é? Tem muito curso online ótimo e tem muito curso presencial péssimo, e vice-versa. Tem muito curso presencial péssimo e muito curso online ótimo. E o contrário, né? Então, assim, as pessoas precisam ter essa experiência. Né? Como que eu trabalho com um ambiente virtual de aprendizagem, né? Online, assim. Então, atividade síncrona, assíncrona, quanto tempo, qual que é a porcentagem de tempo? Porque você ficar 4 horas com o menino na frente do computador, como está acontecendo em algumas escolas hoje, é até maldade, né? Maldade com o professor, maldade com o aluno, porque você tem que ter muita disciplina para ficar ali 4 horas sentado na frente do computador, sem dispersar, né? É incômodo, porque na escola você tem ali aquela hora do intervalo, aquela hora do recreio, entra um professor, sai outro, você conversa com seus colegas, levanta, faz alguma coisa. Agora, muita escola não está nem levando isso em consideração, né? Então, tem que ter uma formação para o professor conhecer esse ambiente de aprendizagem, perceber o potencial deles, né? Tantos aplicativos interessantes, né? Como, sei lá, o Padlet. O Padlet, né? Padlet, que é quase que um mural, né? É um mural que os alunos podem construir, colocando imagem, colocando links para filmes, textos escritos, compartilhando os trabalhos que eles fazem, né, fazendo um trabalho, às vezes, de curadoria, de informações sobre um determinado tema. Então, assim, são recursos super interessantes que os professores podem usar, programas tipo o Canva, que você pode fazer infográficos, né, programas que ajudam a fazer hipertextos, tipo o Wix, você pode construir uma wiki, né, com seus alunos sobre determinado tema. Então, assim, né, tem muita possibilidade. Fazer uma curadoria de coisas interessantes que estão disponíveis na internet, por exemplo. Tem tanto vídeo bom, o professor não precisa ficar gravando vídeo de células, por exemplo, se tem 1000 programas de BBC e de agências assim, que têm muito dinheiro para produzir esses vídeos, né? E melhor do que o próprio professor produziria. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai discutir isso com os alunos, em vez de ficar gastando todos os neurônios e todas as energias produzindo um vídeo que não vai ficar nem aos pés de um que está pronto, que é profissional, né? Ele pode gastar essa energia para levantar aspectos para discutir, né? Ou para selecionar vídeos que têm informações conflitantes para os alunos discutirem, se posicionarem. Então, assim, tem muita coisa legal, mas o professor precisa ter esse preparo, né? Para trabalhar. Por exemplo, se eu vou pedir meus alunos para gravar um podcast, eu tenho, no mínimo, que já ter gravado um podcast na minha vida, né? Para poder mostrar para eles como é que faz, tirar dúvida, onde que coloca esse podcast depois que ele está pronto, como é que compartilha com outras pessoas, como é que edita, né, esse texto, porque dificilmente a gente consegue falar assim, ficar tudo pronto, lindo, sem um errinho, sem uma coisa que a gente queira consertar, né, ou de pedaços que a gente quer tirar porque ficou muito longo, a gente quer diminuir aquilo. Então, assim, esse trabalho, né, de edição, e do que fazer, como fazer, até um formulário, por exemplo, a gente pode fazer, se a gente pensar assim, posso fazer um formulário com perguntas, né? Vou trabalhar com meus alunos sobre preconceito linguístico. Vamos pensar assim uma coisa, né? Ou racismo, ou machismo. Então, eu posso fazer com eles uma pesquisa, um questionário, assim, vamos testar se as pessoas são racistas, vamos testar se nós somos preconceituosos, se a gente tem preconceito linguístico, e montar uma série de questões que podem ser, inclusive, de múltipla escolha, ou de questões abertas, do jeito que a gente quiser, e colocar para as pessoas, assim, para a comunidade escolar ou para os amigos,
e depois coletar esses dados e analisar, né? Então, vamos analisar esses dados que nós coletamos. E depois de analisar, a gente pode fazer gráficos, né? Os próprios, tem muito Google Forms, por exemplo, o SurveyMonkey, que eles já te entregam os gráficos prontos, né? Mas a gente pode pegar aqueles dados também e cruzar de outras formas, do jeito que a gente quiser, e fazer outros gráficos usando o Excel. Então, isso tudo o professor tem que saber usar, ninguém nasce sabendo usar um Excel, sabendo usar um editor, e isso precisa fazer parte dos nossos programas de formação de professores, né? Como é que a pessoa faz um curso de licenciatura e não vê isso tudo, né? Ou não precisa ser isso tudo, mas não vê essas formas de fazer, né? Não vê os próprios professores dele usando nenhuma dessas formas, né? Você está acostumado ali, os professores, todos de formação de professores de um curso de licenciatura, vão lá, dão sua aula presencial, falam na cabeça dos alunos, coisas importantes, interessantes, nada contra, não tem nada contra a aula expositiva, muito pelo contrário, acho que uma boa palestra, uma aula expositiva no momento certo, ela é importante, mas a gente tem que trabalhar com esses futuros professores outras formas de ensinar, não é? Então, e fazendo, não só na teoria, fazendo, trabalhando junto com eles lá, né, como professores de futuros professores, dando essa oportunidade deles vivenciarem o uso dessas tecnologias como ferramenta de ensino e aprendizagem, né? Então, assim, tem que ter uma mudança aí na graduação, para que essa mudança aconteça também no ensino fundamental e médio, né? Professora, olha, se pudesse a gente ficava aqui, né? O tempo inteiro conversando, falando, mas infelizmente já estamos partindo para o nosso final, né? E aí, o artigo, os alunos aprendem o que os professores ensinam. Nos chamou muita atenção, porque é mencionado que a reflexão sobre a escrita requer muito trabalho mental por parte do aprendiz, que se sente inseguro em registrar no papel o que aprendeu de modo adequado. Como podemos incentivar nossas crianças a escreverem, principalmente em tempos de isolamento social? Delícia! Pois é, você sabe que se me der corda eu vou falando, né? Ainda bem que vocês vão me controlando. Realmente, a gente nunca sabe se as pessoas estão aprendendo o que a gente está ensinando. É uma ilusão que a gente tem de que os alunos aprenderam o que nós ensinamos, né? Porque cada um processa aquela informação de uma forma, cada um traz a sua vida, a sua vivência, as suas expectativas para o processamento daquela informação, né? Então, assim, é uma grande ilusão a gente achar que todo mundo sai igualzinho, ou, né, com as mesmas coisas na cabeça depois da sua aula. Não é bem assim, não é? Cada um entende, ou presta atenção mais num pedaço ou num outro, e tem suas críticas. Então, essa construção da pessoa, né, durante aquela aula, depois daquela leitura, que é o legal, porque a pessoa se constrói, né, com essas experiências de contato com os outros, de interação com outras pessoas, seja presencialmente, seja online, seja por leitura, seja por áudio, por música, ou seja por o que for, né? E a escrita é uma outra coisa mágica na vida da gente, tão mágica quanto a leitura, né? E os encontros, que devia ser assim, menos desmitificada, sabe? A escrita, muitas vezes, ela vira um castigo, porque eu vou dar uma prova, né? A prova é aquele castigo, é aquela avaliação, é aquela coisa assim, tensa. E não devia ser, a escrita não devia ser tensa. A leitura e a escrita deviam ser fluentes, prazerosas, divertidas, pontos de partida, né? E é muito bonito a escrita. Eu acho muito absurdo nossos alunos, gente. As pessoas têm medo do Enem porque elas têm que escrever meia página de texto. Como é que a pessoa, depois de tantos anos de escola,
né, de vida, de escola, de experiências, elas têm medo de escrever meia página. Isso, para mim, é uma coisa assim, surreal, né? Eu acho que os alunos deviam estar pedindo, senão nós queremos mais páginas, nós queremos mais espaço para escrever, né? Então, eu acho, mas a escrita, ela é um exercício diário. A gente não nasce sabendo escrever, a gente não aprende a ser um bom escritor de uma hora para outra. Tem gente que nasce com algumas habilidades, né? Mas a escrita, ela mesmo que você nasça assim, que você já tem assim um tino, sei lá, bom para escrita, para fala, é uma coisa que se você não exercitar, você nunca vai ser um bom escritor, né? Então a gente tem que fazer esse exercício da escrita todo dia, escrever alguma coisa, né? Se você quer ser um escritor literário, você tem que ler muito texto literário, escrever, né, o texto literário, pensar nos mecanismos da escrita literária, né, que é muito bonito assim, pensar como é que eu posso provocar um efeito naquele leitor. Né? Isso é muito interessante. Como é que eu faço essa pessoa ficar com raiva de mim, ou ficar com raiva dessa personagem, ou ficar feliz, ficar apaixonado, né? Então, são coisas que o escritor tem que fazer. E a gente recebe isso quando a gente é leitor. Então, eu acho muito importante que a gente pense no que os alunos escrevem. Eles gostam de escrever quando eles são crianças. Eles gostam de contar histórias, né? Gostam de ouvir histórias, de contar histórias. E as pessoas vão perdendo esse gosto ao longo da vida, que é uma pena. Né? Então, assim, como é que a gente estimula esse gosto? Criando situações prazerosas de leitura e de escrita, de compartilhamento de textos. Né? O texto ele vai ser escrito não para ser corrigido pelo professor, que vai encontrar um monte de erros. Né? Ele vai ser escrito para ser lido por outras pessoas. Né? Assim, eu vou escrever um convite para uma festa, eu vou escrever um convite, uma receita de bolo que nós vamos fazer juntos, eu vou escrever um texto homenageando uma pessoa, né, ou contando a história de uma pessoa que eu gosto. Então, assim, situações de escrita, situações prazerosas de escrita são inúmeras. Né? A escrita, eu acho a escrita uma coisa assim, extremamente poética e extremamente catártica. Então, a gente precisa, né, os diários são a prova concreta de como é catártico, como é importante registrar, né? Um livro que faz sucesso hoje, até hoje, é o Diário de Anne Frank, né? Então, assim, são textos de contar histórias, de contar sentimentos. Então, eu acho que se a gente pensar nisso, né, de contar o que está acontecendo, o Frenet tinha uma proposta de trabalhar com jornal na escola, né? Então, produzir um jornal, produzir um rádio, porque para produzir rádio você tem que escrever, para produzir um jornal você tem que escrever, para produzir um vídeo você tem que escrever ou anotar, pelo menos, né? Então, sim, eu acho que isso tudo são coisas que os meninos gostam de fazer, que se sentem orgulhosos depois de ver os produtos prontos e que a gente precisa estimular na escola. Né? Não é a escrita só como punição, a escrita só com o dialeto padrão, só com mesóclises, né? Mas uma escrita que seja mais a nossa cara, que eu possa começar a frase com um pronome oblíquo, que eu possa brincar com essa linguagem, que eu possa explorar graus de formalidade, que eu possa explorar formas de atingir públicos diferentes, né? Seja criança, seja adolescente, seja a pessoa de classe, né, que mora em tal lugar, ou de uma classe social diferente, ou que, não sei, né? São tantas coisas que a gente pode fazer usando a linguagem, né, propagandas, milhões de diversos gêneros textuais diferentes, né? Uma embalagem, uma propaganda, uma receita, horóscopo, né? O texto literário, um poema, uma música, um rap, um funk, tudo, né? Analisar e escrever textos, respostas para textos, é muito legal, muito interessante. Então, são coisas assim
de coisas interessantes para fazer, tem inúmeras, mas a escola precisa sair um pouco dessa ideia de que ela tem que ensinar gramática tradicional, né? Classificação de frases, classificação de palavras, né? E partir para uma abordagem do uso da linguagem. Eu acho que isso aí que é o grande lance, a grande virada que a escola não consegue dar, mesmo a gente sabendo que ela precisava dar essa virada já há mais de 20 anos, mais de 30 anos a gente está lutando para essa virada acontecer e ela não acontece. Né? Porque é muito mais fácil você dar um exercício de análise sintática do que você ajudar seu aluno a ser um escritor bom, né? Escrever e explorar bem os recursos linguísticos. É isso aí, gente. Professora Carla, eu quero agradecê-la imensamente pela oportunidade, por todo o aprendizado compartilhado conosco, e também agradecer ao Grupo de Pesquisa Linguagem, Ensino e Práticas de Oralidade, que nos proporcionou, né, através da professora Tânia Magalhães, Daniela da Silva Vieira e Gisele Oliveira, a oportunidade e a vivência dessa maravilhosa entrevista nesta manhã. Professora, eu também quero deixar aqui meu agradecimento. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Paulo. Obrigada mesmo. Foi um grande prazer conversar com vocês. Muito obrigada pelas perguntas, pelo carinho, pela entrevista gostosa. Obrigada mesmo.